Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Espero que você seja muito bem, feliz com Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo de quando você vai assistir e ler comigo a tua Bíblia, porque eu espero que você esteja lendo comigo a tua Bíblia nesse plano de leitura anual que estamos fazendo, essa meta de ler a Bíblia inteira em um ano. Amém? Hoje estamos finalizando o livro de 2 Reis. Olha que bênção. Vamos ler os capítulos 24 e 25 de 2 Reis e finalizaremos hoje o livro de 2 Reis. Glória a Deus. Ok, lá vamos nós. Vamos orar e a gente já inicia. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor é bom. E obrigado por estar se revelando a nós através da tua palavra. Fala conosco também no dia de hoje e continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, enquanto finalizamos hoje o livro de 2 Reis. Esteja conosco, seja bem-vindo neste momento. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Reis 24. Foi no reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém. Joaquim teve de entregar-se e pagar o imposto ao rei da Babilônia durante 3 anos, mas depois ele se rebelou contra Nabucodonosor. O Senhor enviou tropas de caldeus, de sírios, de moabitas e de amonitas contra Judá, a fim de destruir a nação, conforme o Senhor havia avisado por intermédio dos seus servos, os profetas. Essas calamidades aconteceram a Judá por ordem direta do Senhor. Ele tinha resolvido eliminar Judá da sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, pois este rei havia derramado muito sangue inocente nas ruas de Jerusalém. E o Senhor não perdoou este pecado. Os demais acontecimentos da história do reinado de Joaquim estão registrados nos livros de história dos reis de Judá. Depois que ele morreu e foi enterrado com seus antepassados, o seu filho Joaquim reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu das suas fronteiras, pois o rei da Babilônia ocupou toda a região, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates, que antes o Egito possuía. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou por 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Foi durante o seu reinado que o exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou a cidade de Jerusalém. O próprio Nabucodonosor chegou durante o cerco à cidade, e o rei Joaquim, todos seus oficiais e sua mãe se entregaram a Nabucodonosor. A rendição foi aceita e Joaquim ficou preso na Babilônia. Isso aconteceu no 8º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Perdão. Os babilônios levaram embora todos os tesouros do templo e do palácio real e cortaram em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha colocado no templo por ordem do Senhor. O rei Nabucodonosor levou de Jerusalém 10.000 prisioneiros, inclusive todos os príncipes e os melhores soldados e os melhores trabalhadores em objetos de artes e ferreiro. Assim, só ficaram na terra as pessoas pobres e sem profissão. Nabucodonosor levou para a Babilônia o rei Joaquim, suas esposas, seus oficiais e sua mãe. Além disso, ele levou 7.000 dos melhores soldados, todos os homens, todos eles homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 trabalhadores em objetos de arte e ferreiros. Então o rei da Babilônia nomeou Matanias, tio do rei Joaquim, para ser o próximo rei, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como o rei Joaquim havia feito. Assim, o Senhor, em sua ira, finalmente lançou para longe da sua presença o povo de Jerusalém e de Judá. Então o rei Zedequias
se rebelou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25. O rei Nabucodonosor da Babilônia reuniu todo o seu exército e cercou a cidade de Jerusalém, chegando ali no 10º dia do 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias em Judá. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor da cidade. O cerco continuou até o 11º ano do reinado de Zedequias. O último alimento que havia na cidade foi comido no 9º dia do 4º mês. Naquela noite, o rei e seus soldados fizeram um buraco no muro interno e fugiram em direção a Arabá, passando por uma porta que existe entre os muros duplos perto do jardim do rei. Os soldados babilônios que cercavam a cidade saíram atrás do rei e o prenderam nas planícies de Jericó, e todos os seus homens o abandonaram. Zedequias foi levado para Riba, onde foi julgado e condenado perante o rei da Babilônia. Eles executaram os seus filhos diante dos seus olhos. Depois vazaram os seus olhos e ele foi amarrado com correntes e levado para a Babilônia. Nebuzaradã, comandante da guarda real, chegou a Jerusalém vindo da Babilônia no 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor. Ele pôs fogo no templo do Senhor, no palácio e em todas as outras casas de Jerusalém que tinham algum valor. Depois dirigiu o trabalho dos soldados babilônicos na derrubada dos muros de Jerusalém. O restante do povo na cidade e os desertores que se declararam fiéis ao rei da Babilônia foram levados presos para a Babilônia. Mas os que eram muito pobres ficaram para trabalhar nas vinhas e nos campos. Os babilônios cortaram em pedaços as colunas de bronze do templo do Senhor e também o tanque de bronze e suas bases, que estavam no templo do Senhor, e transportaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os braseiros, os espevitadeiras e os outros instrumentos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou tudo o que era feito de ouro e de prata, incluindo as vasilhas e as bacias de aspersão. Era impossível calcular o peso das 2 colunas e do grande tanque e suas bases, tudo que Salomão tinha feito para o templo do Senhor, porque eram pesados demais. Cada coluna tinha cerca de 8 metros e 10 centímetros de altura, como uma série de romãs de bronze decorado os capitéis de cerca de 1 metro e 40 centímetros de altura, no alto das colunas. O comandante da guarda levou Seraías, o sumo sacerdote, seu ajudante Sofonias e os 3 guardas do templo para a Babilônia como prisioneiros, um comandante do exército de Judá, o oficial encarregado da convocação dos soldados, 5 dos conselheiros do rei e 70 lavradores que ainda estavam escondidos na cidade. Foram levados pelo general Nabuzaradã à presença do rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, onde o rei mandou executá-los. Assim Judá foi levado para o exílio, para longe da sua terra. Então, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicão e neto de Safã, como governador do povo, e ficou em Judá. Quando os soldados guerreiros de Israel souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias como governador, alguns chefes da resistência e seus homens vieram encontrar-se com ele em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete e Netofatita, Jezanias, filho de Tanumete, o Netofatita, Jezanias, filho de Macatita, e os seus homens. Gedalias prometeu a eles o seguinte: vivam na terra e submetam-se ao rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Contudo, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era filho da família real, foi a Mispá com 10 homens, matou Gedalias e todos os que estavam com ele, tanto judeus como babilônios.
Nessa ocasião, todos os homens de Judá e os chefes guerreiros fugiram apavorados para o Egito, porque tinham medo dos babilônios, do que os babilônios poderiam fazer com ele. No 37º ano de exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, Joaquim foi liberado da prisão. Isto ocorreu no 27º dia do 12º mês. Ele tratou Joaquim com bondade e deu a ele um tratamento melhor do que o tratamento dado pelos outros reis que estavam presos na Babilônia. Joaquim recebeu roupas novas para substituir as suas roupas de prisioneiro e, enquanto viveu, comia regularmente à mesa do rei. O rei também deu a ele uma pensão em dinheiro durante o restante da sua vida. Glória a Deus! E assim nós finalizamos o livro de 2 Reis. Amém? Amanhã a gente retorna e vamos começar 1 Crônicas. Glória a Deus! Então é isso, vejo você amanhã. Fica com Deus, Deus te abençoe, você e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.